Amém. Glória a Deus. Quantos querem ouvir o Senhor ministrar nos nossos corações nessa noite? Vamos lá então. Senhor, fala conosco, Jesus. Fala de uma maneira poderosa nos nossos corações, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2. Eu vou pedir um pouquinho de retorno aqui, que eu não estou conseguindo me ouvir. Apocalipse, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz: aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Agora abra comigo a Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 5, verso de número 14 ao 16. Ou melhor, verso 15 e 16. Vamos ler o 14 também. 5, 14, 15 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, ou no castiçal, ou no candelabro, e ilumina a todos os que se encontram em casa. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Verso Mateus capítulo 22, verso 36 e 37. Último texto dessa noite. 22, 36 e 37. E disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amém? Bem, o que é o Apocalipse? O Apocalipse se tornou, no meio da igreja, uma grande confusão, porque Apocalipse se tornou sinônimo de coisas miraculosas, espetaculares, a ponto que no meio cristão, não uma nem duas vezes, nós ouvimos as pessoas dizendo:
Eu tenho medo de ler esse livro. Eu tenho medo de se achegar esse livro. É um grande paradoxo. É um grande erro. Porque logo no capítulo 1 do Apocalipse, do texto de Apocalipse, Jesus diz a João: não tenha medo. Escreve essas coisas. Então o livro do Apocalipse não é para gerar em você e em mim medo. Não é para nós ficarmos aflitos, angustiados, apavorados. O livro do Apocalipse é para gerar em mim e em você esperança. O livro do Apocalipse não é um livro somente sobre julgamento e condenação, mas o livro do Apocalipse é a mensagem de que Cristo triunfa no final da história. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é exatamente isso. Nós temos na história um estilo de escrita. Não tem vários estilos de escrita? Você pode escrever uma narrativa, certo? Contar uma história. Você pode escrever uma carta, uma epístola, como Paulo. E o Apocalipse é um gênero literário. O Apocalipse é uma maneira de escrever com símbolos. Tudo bem? A gente escreve, usa o apocalipsismo, né, que é o nome oficial que se dá a isso, escreve através de símbolos. E através dos símbolos tenta explicar a realidade. Aqui a gente também desfigura um outro mal entendido do Apocalipse, que o entendimento nosso do senso comum de Apocalipse é que o Apocalipse é uma coisa que fala sobre futuro, sempre algo futuro. Não, o João está escrevendo o Apocalipse para responder uma questão que eles estão enfrentando no presente. O Apocalipse é um gênero literário que o João está escrevendo por causa da realidade que ele está vivendo naquele momento. Tudo bem? Então o Apocalipse, gente, pensa Apocalipse como essa coisa fora da história, essa coisa longe, essa coisa distante. Não, o texto do Apocalipse é para responder as suas questões hoje, agora. A mensagem do Apocalipse é para agora, como era para o agora do João. Ok? Então, desfazendo esses dois mal entendidos aí, né? Do Apocalipse como lugar de medo, texto de medo, e o Apocalipse como algo somente sobre futuro. Vamos para o texto então. O texto começa, nós lemos, ele começa dizendo assim, eu quero trabalhar com essa parte que diz: conheço as tuas obras. Olha só como que começa. O anjo da igreja de Éfeso escreve essas coisas, diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Amém. Olha só que interessante. Jesus falou sobre estrelas, ou sobre anjos, né? Ao anjo da igreja. Quem é esse anjo? O anjo é um mensageiro. O anjo é alguém que está liderando aquela comunidade de Éfeso. O anjo é alguém que está, padre, pastor, enfim, um líder que está ali na frente. Mas o interessante aqui não é a questão do anjo. O que eu quero trabalhar para a gente é a questão do candelabro, ou a questão do candeeiro. O que é o candelabro? O que é o candelabro? O que é o candelabro, gente? Vamos ver se alguém arrisca falar. O candelabro é a igreja. O candelabro sou eu e você. O candelabro é aquela comunidade. E o texto está dizendo que Jesus está no meio de onde? Jesus está no meio do candelabro. Jesus está passeando entre a igreja, entre nós, entre nossa comunhão. Jesus está no meio de nós. Então o texto está dizendo que há um anjo
o texto está dizendo que há um candelabro que é a igreja e que Jesus está no meio da igreja. E Jesus no meio da igreja diz que conhece as tuas obras. Eu queria trazer isso de reflexão para nós hoje. Jesus conhece a mim, Jesus conhece a você, Jesus está no nosso meio, Jesus está no meio da nossa vida, Jesus está no meio dos nossos dias, Jesus está no meio das nossas comunhões, das nossas celebrações, Jesus está no meio de nós, Ele passeia no meio do candelabro, Ele passa no meio da igreja, Ele está presente, por isso Ele conhece, porque Ele não é um Deus ausente, Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus que está fora, mas Ele é um Deus que está dentro da casa. Então o texto vai dizer que Jesus conhece as obras, Ele passeia no meio dos candeeiros, que são as 7 igrejas. Candeeiro aqui é a mesma palavra que nós lemos lá em Mateus capítulo 5, que significa um porta-luz. Imagina a imagem de um candelabro. O que é um candelabro? Ele tem 7 pontinhas assim, né? E aí você vem com a vela e coloca dentro desses 7 furinhos, vamos dizer assim, e aí você coloca ele aceso e ilumina. Tudo bem? Então, o que Jesus está dizendo é que o candelabro serve para iluminar. Vamos ver se essa igreja está iluminando. Essa igreja de Éfeso. O termo conheço aqui vem do grego oida, que significa conhecimento absoluto. A ideia aqui é que ele conhece suas práticas, mas na mesma medida que ele conhece aquilo que você faz, ele conhece a motivação de você fazer o que você faz. A ideia aqui é que ele conhece a sua prática externa, mas ao mesmo tempo ele conhece o que te move a agir dessa maneira que você age. Porque muitas vezes nós agimos bem, mas com vaidade. Muitas vezes nós podemos fazer coisas excelentes com motivações erradas. Muitas vezes, por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Muitas vezes, por fora, nossa estética está boa. Todo mundo olha, vê que parece que está bonitinho, está bem formulado, está pintado, né? Tem uma boa massa ali na lataria, mas por dentro, a motivação é errada. O que faz a motivação, o que te leva a agir dessa maneira, pode ser uma motivação errada. Então ele está dizendo: eu conheço as suas obras. Isso significa, eu conheço absolutamente. Eu conheço como você age, mas eu conheço o que te move a agir dessa maneira. O que te leva a fazer determinadas coisas. O que faz com que você tenha determinadas atitudes. Jesus continua perto de nós. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele conhece a nossa vida. Ele te vê naquilo que você não consegue ser visto. Ele te vê naquilo que você não conhece aceitar, não consegue aceitar de você mesmo. Ele te vê naqueles lugares que você não consegue entrar aí dentro do seu coração. O conhecimento é absoluto. Eu te conheço absolutamente, por fora, por dentro. Ele te vê no mais profundo da sua interioridade. O seu mundo interno está aberto diante de Deus. Não tem como se esconder. O salmista diz: para onde eu irei? Para onde eu vou fugir da presença do Senhor? Não tem para onde eu vá, não tem como eu fugir, porque se eu vou até mesmo nas trevas, ali o Senhor está. Se eu me deito ou me levanto, o Senhor está. Se eu me escondo, se eu subir no mais alto dos céus, ou no mais profundo
está, porque Ele nos conhece. O olhar de Deus não é um olhar distante, mas é o olhar da presença, que permanece querendo aquecer o meu e o seu coração, aquecer a minha e a sua vida. Amém? Então, Jesus conhece do lado de dentro. Agora, vamos para a parte 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que já puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os que se acham mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Não pode suportar homens maus, não te deixaste esmorecer. O que estava acontecendo aqui? Aí o contexto histórico ajuda um pouquinho a gente. Estava acontecendo aqui é o seguinte: o Império Romano estava sendo dominado por um dos piores imperadores da época, que foi Domiciano. Domiciano instituiu um culto ao imperador. Ele instituiu um culto a ele mesmo. Esse foi sempre um grande problema para os judeus. Os judeus sempre tiveram muita revolta quando eles tinham que adorar outra coisa ou outro Deus que não fosse o Deus deles. Então Domiciano, ele colocou o culto ao imperador. E ele não colocou o culto ao imperador como uma opção. Ele colocou o culto ao imperador como uma condição. Ou você adora, se prostra, ou então você é considerado inimigo do império. Você é inimigo de Roma. Você é inimigo daqueles que estavam dominando o mundo naquela época. Só que os cristãos que estão em Éfeso, Pérgamo, Esmirna, basicamente essas igrejas da Ásia Menor do Apocalipse, eles não cultuavam outra coisa que não fosse a Cristo. Aí a gente começa a entender por que Jesus está dizendo para nós aqui: conheço as tuas obras e eu tenho visto que você tem passado provas e você não tem negado o meu nome. Eu tenho visto que diante da opressão do império e da tentativa de colocar diante de vocês um novo Deus, um novo culto, um novo Jesus, vocês resistem a isso. Vocês lutam contra isso. Vocês estão combatendo esse tipo de coisa. E muitos de vocês estão sendo perseguidos. Muitos de vocês estão sendo oprimidos. Muitos, inclusive, apanhavam feio aqui, porque tinha que adorar ao imperador Domiciano. Mas Jesus diz: eu conheço as tuas obras, eu tenho visto a tua perseverança, eu tenho visto que vocês não suportam homens maus. Jesus viu as lutas dessa igreja e passou o que ela lutou para manter uma teologia saudável, um pensamento saudável. Jesus viu as lutas dessa igreja. Talvez alguns de vocês que estão aqui hoje tenham passado lutas, travado lutas severas dentro de casa. Talvez vocês tenham travado lutas severas na sua vida emocional, na sua vida financeira. Você pode estar passando lutas das mais diversas possíveis, tem aqui dentro da nossa igreja hoje. Jesus está dizendo: eu tenho visto que você tem lutado para continuar. Eu tenho visto que você tem lutado para não negar o meu nome. Eu tenho visto que você tem tirado força, esforço, de onde muitas vezes você não tem, para conseguir continuar lutando pela mensagem de Jesus, seja através da sua família, da sua casa, de honrar os seus compromissos. Jesus
está vendo as tuas lutas. É isso que o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Eu tenho visto que vocês têm lutado. O termo aqui é muito bom, esse termo, porque o termo no sentido de suportar, significa, é como alguém que está sob uma profunda pressão. É como alguém que está sofrendo uma profunda pressão. É o que ele está sofrendo, é o que eles estão sofrendo em Éfeso. Há uma pressão do mundo, uma pressão do império, uma pressão do imperador. Há uma pressão. Meu irmão, eu não sei vocês, mas eu sinto que nós vivemos em um mundo em pressão. Eu não sei vocês, mas como que as coisas cada vez mais parecem nos pressionar para produzir, pressionar para trabalhar 24 por 10, por 8, quer dizer, é uma pressão. Um emprego não dá, aí você tem que arrumar outro, aí fica 2 empregos, aí 2 empregos não dá, aí você tem que arrumar outro, você arruma um terceiro, quer dizer, você vai sendo pressionado. Parece que a ordem do mundo, a maneira como o mundo se constitui, vai nos levando, nos aprisionando em um lugar que, para viver uma vida cristã verdadeira, é uma luta. É uma luta. Né? A gente vem na oração aqui de quinta-feira, se perguntar aqui para os irmãos, muitos irmãos gostariam de vir, não conseguem. Muitos irmãos gostariam de participar mais das coisas, não conseguem. O sistema está constituído de uma maneira que não te deixa. E como não se curvar ao sistema? Porque é isso que essa igreja está fazendo, ela não se curva ao sistema. Ela não se ajoelha diante do sistema. Então a igreja aqui, ela está enfrentando essa perseguição. Uma outra coisa, quer dizer, além dela estar enfrentando uma perseguição externa, em relação ao Império Romano, ela está enfrentando uma perseguição, ou melhor, um problema interno, que são os nicolaítas. Olha que nome estranho, né? Quem são os nicolaítas? Os nicolaítas eram as pessoas que estavam dentro da igreja e queriam aceitar a ordem do Império Romano. Dentre várias possibilidades, né? Mas uma das possibilidades é que as pessoas de dentro da igreja traziam coisas do Império Romano para dentro da igreja. A idolatria, a libertinagem, uma série de questões do Império Romano trazendo para dentro da igreja. Por quê? Porque trazendo essas características para dentro da igreja, você não tem perseguição. Quem aqui está lembrado da série de Gálatas, que a gente vai terminar semana que vem? Todo mundo aqui está lembrado da série de Gálatas? Sim? Então olha só, os Gálatas, por que eles não tinham cristãos dentro da igreja de Gálatas que queria aceitar a circuncisão, a guarda do sábado? Por que eles queriam? Porque tinha uma coisa que se chamava Pax Romana. Então o Império Romano tinha um acordo com os judeus. O que definia a pessoa ser um judeu ou não? A circuncisão. Se eles param de ter circuncisão, para o Império Romano eles não são mais o quê? Não são mais judeus. Se não tem mais judeus, quebrou o acordo. O que eles estão querendo dizer é o seguinte: se a gente quebrar esse acordo, se a gente aceitar a mensagem do Império Romano, fica melhor para nós. A gente vive melhor. E a pergunta que eu estou fazendo para vocês aqui hoje é: quais são as pressões que você tem enfrentado e tem tirado você da possibilidade de viver um evangelho verdadeiro? O que tem tirado você da possibilidade de viver um evangelho verdadeiro? Quais são as pressões externas e as pressões internas que você tem enfrentado? Então, os nicolaítas, segundo Eugene Peterson, aponta para
uma igreja complacente, confortável com o mundo, que vai se adequando ao império, que aceita os cultos do império, as orgias do império, os deuses do império, para se manterem bem, se manterem tranquilos. O texto diz que eles rejeitavam essas pessoas. Essa igreja tentava se manter fiel, não esmurecer diante dessas novidades, vamos dizer assim, na igreja. Aqui eu queria parar um pouco aqui, para a gente pensar uma coisa. Olha o que eu coloquei aqui. Nós podemos defender uma verdade com as mãos frias. Teologicamente, essa igreja é muito saudável. Essa igreja sabe o que ela está falando. Essa igreja tem estudo. Essa igreja, eles sabem o que é certo, o que é errado. Essa igreja, eles têm uma definição clara para eles do que é ser igreja, porque você vê que eles conseguem fazer uma série de coisas no meio da igreja, mas eles defendem uma verdade com as mãos frias. O fato de você vir aqui à igreja e você praticar determinadas coisas na sua vida, não pode fazer com que você perca a ternura. O fato de você estar aqui na igreja todo domingo, não pode arrancar de você o brilho no seu olhar. Não pode arrancar de você a vontade, o desejo de agradar ao Senhor. É importante você manter um conhecimento, é importante você vir aos cultos, é importante você praticar determinadas coisas, mas tem que ser com paixão, tem que agir também com calor, tem que agir com intensidade, tem que fazer com vontade, não basta só fazer, não basta só praticar, tem que praticar querendo praticar. Tem que praticar desejando praticar, tem que praticar desejando ser, e não somente fazer. É isso que o texto está dizendo para nós. Nem as opressões internas, nem as opressões externas devem esmurecer você de agir bem por aquilo que é puro e por aquilo que é correto. Não adianta vir só no culto. Não adianta você fazer parte só de um ministério da igreja. Não adianta nós fazermos só isso. Entenda que eu não estou dizendo que isso não é importante. Eu estou dizendo que só fazer por fazer é perda de tempo. Porque o Senhor não quer que você faz só porque tem que fazer. O Senhor quer que você faz querendo fazer, motivado em fazer, desejando fazer. Amém? Então vamos para a parte 3. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Faz um fundinho para nós. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Mais do que uma fala de medo, essa daqui é uma fala de esperança. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, ó, Igreja Comunidade da Fé, de Tupã, senta aqui, vamos conversar. E aí o Senhor está olhando para nós, como comunidade, e dizendo assim, olha, eu estou no meio de vocês. Vocês são o candeeiro, vocês são o candelabro, e eu ilumino dentro de vocês. E o Senhor está dizendo assim, senta aqui que nós precisamos conversar. Eu te conheço.
Eu te conheço e não é de hoje. Eu te conheço e não te conheço pouco. Eu te conheço muito. Eu conheço o seu interior. Eu conheço o que você faz. Eu conheço o que você tem feito. Eu conheço as suas dores, as suas angústias. E tem muita coisa boa na sua vida. É verdade que você tem caminhado de uma maneira digna, honrosa. Só que eu tenho uma coisa contra você, Éfeso. Eu tenho uma coisa contra você. Cadê aquele brilho no olhar de quando nós nos conhecemos? Cadê aquele brilho no olhar naquele ano que o Senhor tocou a sua vida, que você percebeu o toque dele pela primeira vez? Cadê aquele brilho no olhar de quando você saiu a primeira vez para jantar comigo, para conversar comigo, que a gente parecia que tinha borboleta no estômago? Cadê aquele brilho no olhar? Senta aqui, vamos conversar. Porque quando a gente não tem mais o brilho no olhar, a gente não ilumina mais. Porque o que ilumina é o amor. O que ele está dizendo é: sem amor a gente não ilumina o mundo. É por isso que o candelabro, ele é removido no texto. Se você não mudar, se você não fazer um recuo da sua vida, converter o seu coração, arrepender dos seus maus caminhos, ou da sua frieza, se você não fizer uma metanoia, quer dizer, além da mente, além do que você tem pensado, além do que você tem visto, se você não converter isso, e mudar o seu caminho, e voltar ao primeiro amor, e marcar novamente o primeiro encontro, eu vou remover o candelabro. Quer dizer, você não ilumina mais, porque o que ilumina o mundo não é os nossos rituais religiosos. O que ilumina o mundo é a nossa capacidade de amar e ser amado por Deus. O que ilumina o mundo é esse primeiro amor. Não tem a ver somente com a cronologia ou com o momento que você se converteu. Tem a ver com a essência. Tem a ver com tudo. É um amor que é total. E aí a pergunta que está sendo feita aqui é o seguinte: que amor é esse? Que amor é esse que Jesus está dizendo: olha, eu tenho algo contra você. Você tem ido bem, eu tenho visto a perseguição, o império não te para, você não abandona, você não abre mão, você está seguindo, mas olha, cadê o brilho no teu olhar? Cadê o desejo de me servir, de caminhar comigo? Eu tenho algo contra você. Perdeste o primeiro amor. Esse amor, escute isso que eu vou dizer para você. Esse amor não é um amor só de entendimento, porque essa igreja tem entendimento, tanto que ela prova os falsos profetas. O texto aponta para o fato de que eles tinham entendimento ativo, eles repulsam os falsos profetas. Não é um amor somente de comportamento, porque o texto diz que eles faziam o quê? Perseveravam, suportavam a prova pelo nome de Jesus, continuavam se comportando corretamente.
Também não é um amor somente de escolha moral, porque o texto diz que os nicolaítas foram colocados de lado, quer dizer, vocês são errados, nós sabemos a nossa escolha do que é certo. Que amor é esse? Se não é só entendimento, se não é só comportamento, se não é só uma escolha ou uma decisão, que amor é esse que o Senhor está chamando você hoje para ter? Qual amor é esse? O que Ele está dizendo aqui é: eu esperava que você me amasse com tudo. É um amor que ama com tudo. É um amor que não somente obedece, é um amor que não somente sente com o coração, não é só um amor que pensa com a mente, ou só um amor que decide com a vontade, não, é um amor que é tudo, inclusive aquilo que você não consegue nomear, é tudo. É amar a Deus com as suas palavras, mas é amar a Deus também com o seu silêncio. É amar a Deus com aquilo que você conhece de você, mas amar a Deus também com aquilo que você desconhece de você mesmo. É tudo, é as nossas faltas, e é as nossas presenças, e é as nossas ausências, é tudo. Onde está o teu primeiro amor? O dia que eu marquei o primeiro encontro contigo, onde foi que eu e você perdemos isso? Quando foi que eu e você perdemos esse brilho no olhar? Esse é um grande desafio da vida. O grande desafio da vida, pastor, é com as pancadas da vida, você cria coro forte, mas não perde a ternura do coração. O coro engrossa, porque a vida bate, né, Márcia? A gente estava conversando nessa semana, tem horas que a vida bate, mas bate com força, ela bate pesado. O coro fica forte, mas não perca a ternura do seu coração, meu irmão, não perca a ternura do seu coração, não perca a possibilidade de continuar sendo doce. O Senhor está falando aqui nessa noite com casais, as lutas vêm. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, se fosse para a gente enfrentar por luta, eu e a Natália, a gente juntava junto mais, porque a gente passou luta nessa história de 13 anos que a gente está, hein? Mas, apesar da vida bater, não dá para perder a ternura do coração, não dá para perder a possibilidade de deitar na sua cama nessa noite, olhar para o seu esposo e para a sua esposa e lembrar do primeiro jantar, lembrar da primeira refeição, lembrar de como você queria namorar com essa mulher, queria namorar com esse homem. A vida pode bater, mas não perca a ternura, não perca a ternura do seu coração. Dê um beijo, um abraço nessa noite, fala assim: ei, vamos voltar ao primeiro amor. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. O João está todo feliz ali, o João está voando, está voando. Quando foi que nós perdemos o brilho no olhar? O Senhor está chamando um tete a tete, pastor. Às vezes a gente tem que fazer isso na nossa casa também. Às vezes a gente tem que chamar. Senta aqui. O que está acontecendo? Por que eu não estou percebendo mais esse brilho no olhar? Ah, mas eu faço. Não é só sobre fazer, é tudo. É fazer, é sentir, é pensar, é escolher, é tudo. Não é fatia,
O que o Senhor está dizendo para nós é: eu não quero amor dividido, eu não quero o seu amor quebrado, eu quero o seu amor inteiro, eu quero tudo. É isso que o Senhor está dizendo para nós, Gabriel, que Ele quer tudo, Ele quer tudo, Ele quer tudo de você, tudo de mim. Aleluia! Você pode colocar assim em pé?